E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Felipe e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de problemas clássicos. Então, hoje, a aula 10 do Bitcamp, a última aula do Bitcamp, finalmente acabou. Vou falar um pouquinho sobre orientação de triângulos, um básico também de geometria para vocês, um pouquinho de contagem de versões e LIS, que é Longest Increasing Subsequence, beleza? Então, para começar a falar um pouco de orientação de triângulos, eu vou apresentar um pouco para vocês de geometria. Então, como que a gente costuma tratar a geometria em programação competitiva? Os problemas, a maioria deles, os que não são tão avançados assim, são em pontos em R2. Então, a gente tem um X e um Y. E como que a gente vai representar isso? A maioria das pessoas costuma representar pontos com pair. Acho que vocês já viram essa estrutura aqui. Ela é bem simples de usar. E aqui a gente representa o ponto. Então, normalmente, a primeira coisa do pair vai ser o x e a segunda coisa do pair vai ser o y. Então, muita gente também costuma dar um define. X para ser o first. E um define y para ser o second. Então, é bem basiquinho. Tanto é que se o problema estiver tratando com int, você vai usar int. Se o seu problema for long int, você vai usar long aqui. E se for double, você usa double. Então isso traz pra gente uma coisa muito versátil com o pair, porque o pair já implementa várias coisas, inclusive para ordenar. Então se você tiver vários pontos lá e você precisar ordenar para o x ou para o y, é só dar um sort no pair, no seu vetor de pairs, e fica tudo muito tranquilo. Então vamos lá. Qual que é o nosso problema agora? Imagina que a gente tem 3 pontos no espaço. E vocês vão dar para mim um ponto A, um ponto B e um ponto C. E eu quero descobrir a ordem que esses pontos foram dados, certo? Um ponto A, um ponto B e um ponto C, eles formam um triângulo, certo? Se eles não forem colineares. E eu quero saber qual é a ordem que vocês me deram esse triângulo. Como assim qual é a ordem? Imagina que você me deu o ponto A, o B e o C. Se concorda que vocês me deram ele, o triângulo que formou aqui, ele foi sendo formado no sentido horário. Então você me deu o ponto A, depois o ponto B e depois o ponto C. Então eu tenho um triângulo aqui que foi dado no sentido anti-horário. Se você tivesse, por exemplo, me dado A, B e C no sentido anti-horário, você teria me dado algo assim. Então você teria me dado A, B e C. Então, aqui eu teria um triângulo formado no sentido anti-horário, certo? Mas tá, por que eu vou querer isso? Né? Isso aqui parece ser uma coisa muito idiota. Mas, vamos lá, imagina que eu tenho uma reta, tá? Então, em vez de escrever a reta na sua forma de função lá, toda bonitinha, uma reta vai ser dada por 2 pontos. Então, uma reta que liga A e B, por exemplo. E uma pergunta muito simples pode surgir. Eu dou um ponto para vocês, um ponto C, e eu quero descobrir de que lado da reta esse ponto C está, do lado direito ou do lado esquerdo. Então, se o ponto C estivesse aqui, por exemplo, eu ia dar o ponto A, o B, o C e o A. Então, se o ponto C estivesse à direita dessa reta aqui, eu ia ter dado um triângulo no sentido anti-horário, certo? Da mesma forma, se eu tivesse um ponto D aqui, se eu desse para vocês ABD aqui, eu ia ter dado no sentido horário. Certo? Que eu fiz uma rotação assim. Então é um problema muito básico, mas que resolve muitas coisas para a gente de geometria. Eu, por exemplo, já passei diversos problemas de geometria com isso, e um problema que é muito legal de resolver com isso é ver se um ponto está dentro ou fora de um polígono. Um polígono convexo, no caso, né? Então, ficou claro isso aqui? Para que a gente usa? Então imagina que eu tenho um polígono qualquer, então sei lá, um hexágono bizarro. Aqui é uma reta só. Uma parada assim. Eu quero descobrir, por exemplo, se esse ponto está dentro do hexágono. Esse ponto P. Eu simplesmente checo para qual lado o P está para toda a reta do polígono. Então, por exemplo, eu vou checar para essa reta aqui e o P tem que estar à direita dessa reta. Eu vou checar para essa reta aqui, o P tem que estar à direita dessa reta. E assim com todas as retas. Então eu simplesmente pego 2 pontos, 2 a 2 no meu polígono, dos vértices do meu polígono,
e checo se esse ponto P está à direita da reta formada por esses pontos. Isso se eu estiver percorrendo o polígono nesse sentido, né? Se eu estivesse percorrendo do outro sentido, eu via se o ponto estava no lado esquerdo da reta. Ok? É um problema bem simples, então se você tiver um polígono com N lados, você consegue ver se um ponto está dentro ou fora dele com N operações. É um algoritmo bem bacana. Mas o polígono tem que ser convexo. E como que a gente vai fazer para ver isso aqui no final das contas, né? Qual que vai ser a nossa ideia? Como que vocês viam na época do vestibular para poder ver a área de um triângulo? Que não tivesse dado ângulo nem nada. Base vezes altura sobre 2. Ok? Mas se tivesse dado só os lados para você? Se tivesse só dado 3 pontos para você? Determinante. Então a gente vai usar a ideia da determinante para poder descobrir essa propriedade que eu falei agora. Então eu vou dar um ponto P1, um ponto P2 e um ponto P3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a determinante de x1, x2 e x3, y1, y2, y3, completar com 1, e eu vou resolver essa determinante. Deixa eu ver aqui na colinha. Então, essa determinante ela vai me dizer uma coisa. Se o ponto foi dado no sentido horário, então se eu tenho um triângulo que está fazendo assim, por exemplo, esse valor aqui vai ser menor que 0. Se eu tiver um triângulo que foi dado no sentido horário, esse ponto aqui vai ser maior que 0. Anti-horário, aliás, desculpa. E uma coisa muito legal que a gente vê é que se isso aqui for igual a 0, eles são colineares. Então eu não consigo formar nenhum triângulo com os 3 pontos dados. Eles pertencem à mesma reta, né? Beleza? Show de bola? Vamos só mexer um pouquinho aqui nessa determinante. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? De boa? Vamos só ver uma coisinha nessa determinante aqui, que a gente consegue dar uma reduzida na expressão dela. Então, resolvendo ela, a gente vai ter o quê? x1 vezes y2 menos y3 menos y1 vezes x2 menos x3 mais 1 vezes x2 y3 menos y2 x3. E daí, se a gente expandir isso daqui e ficar brincando um pouquinho com as coisas, a gente chega na expressão reduzida, que é x2 menos x1, y3 menos y1, menos x3 menos x1, vezes y2 menos y1. Então, com essa expressão aqui, a gente consegue saber se foi dado em sentido horário, anti-horário, ou se eles são colineares. Isso aqui é bem basiquinho de codar, não vou nem escrever aqui no computador. Tá escrito lá no caderno dos bichos, tá bonitinho. E a gente consegue fazer aquele valor lá, ser igual a isso daqui, e a gente checa se esse valor é menor que 0, se é maior que 0, ou se ele é igual a 0. Isso daí a gente resolve uma porrada de problema legal. Beleza? Então, orientação de triângulo é isso, é uma coisa, é o começo de geometria um pouco mais avançada que vocês conseguem usar para resolver muitos problemas de geometria com isso aqui, tipo, muitos mesmo. Tem um na lista, se eu não me engano, é o hiperespaço. É um problema que caiu numa brasileira de programação competitiva, e é tipo assim, um problema que você resolve basicamente com isso aqui, e é tipo incrível de você resolver, o código dele é muito bonito. Vamos lá agora para contagem de versões.
Vocês começaram a ver ordenação em Cint 10, certo? Eu vou explicar um pouco por cima aqui um algoritmo que a gente tem de ordenação. Vocês vão ver mais um pouco deles em 1.2.1, se eu não me engano, que é o Merge Sort. Então, qual que é a ideia do Merge Sort? Em vez de pegar o meu vetor inteiro e ordenar ele, eu vou dividindo ele sempre na metade e vou ordenando essas metades. Então, até chegar numa base, que vai ser um vetor de um elemento, e o vetor de um elemento vai estar ordenado. Quando eu chego nesse vetor de um elemento, eu combino ele e formo um vetor de dois elementos. Esse vetor de dois elementos vai estar ordenado, e esse algoritmo funciona assim. Então, imagina que eu tenho o meu vetorzão grandão, aí eu vou e divido ele em duas metades. Aí essas duas metades, eu vou e divido ela em duas metades. E eu vou fazendo isso aqui até que eu tenha vários pedacinhos que são vetores unitários. E um vetor de um elemento está ordenado. Essa é a base da nossa indução. E daí a gente consegue sempre ir juntando eles e combinando, até que, por exemplo, aqui nesse passo, a gente vai ter esses dois pedaços ordenados. Aí aqui em cima, a gente pega e ordena aqui em cima com o dado daqui de baixo. Porque eu faço aquela coisa de, por exemplo, eu tenho os valores aqui, eu simplesmente checo, esse é menor que esse? Se esse for menor que esse, eu coloco ele aqui. Ah, esse é menor que esse? Coloco esse aqui. Ah, esse aqui é maior que esse, eu coloco ele aqui. Eu vou fazendo isso daí. Então eu consigo pegar esses dois vetores que estão ordenados e fazer essa ordenação dessa parte aqui em tempo linear. E isso daqui, como eu estou quebrando em no máximo log pedaços, eu vou ter uma ordenação de n log n. Então, vocês vão ver isso aí mais pra frente. É uma explicação bem chuchulenta que eu estou dando aqui, xixelenta. Mas assim, a ideia dele é muito poderosa. É uma ideia de divisão e conquista. Então eu estou dividindo o meu problema em vários subproblemas que não são tão difíceis, tão complicados de resolver. E assim eu consigo uma complexidade muito, muito boa para resolver. E por que eu estou falando isso aqui, né? O algoritmo de contagem de versões, a gente vai usar isso daqui. Mas primeiro a gente precisa ver o que é contagem de versões, né? Então imagina que eu tenho uma sequência lá qualquer, por exemplo, 1, 3, 6, 2, 4, 10 e, sei lá, 7. O que é a contagem de versão? Eu quero saber quantos números... qual é o número que devia estar ordenado, mas não está no lugar certo. Então, por exemplo, o 3 aqui. Quantas posições ele teria que andar para poder estar numa posição que ele está ordenado, no vetor ordenado? É um pouco da ideia do Bubble Sort. O Bubble Sort usa mais ou menos essa ideia. Deixa eu só ver aqui. Isso. É o número de posições que o meu número precisa andar para o meu vetor conseguir ficar ordenado. Então, por exemplo, esse vetor ordenado aqui seria 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 10. Então, por exemplo, para ficar ordenado, o 3 precisava andar uma posição para frente, deixa eu ver o que mais. O 4 também andar uma posição para frente e andar para trás. Tá, eu estou me confundindo, peraí. Vamos ver. Isso. Então a contagem de versão vai ser definida pela seguinte coisa. Eu tenho um número, eu vejo quantos números menor que ele eu tenho na frente. Então se eu tenho um vetor ordenado, por exemplo, 1, 2, 3, 4, quantos números menores que 1 tem na frente de 1? Nenhum. Quantos números maiores que 2 tem na frente de 2? Nenhum. Quantos números tem na frente de 4? Também nenhum. Então a contagem de versões de um vetor ordenado é sempre 0. Mas, por exemplo, nesse vetor aqui, ó, quantos números menores que 1 eu tenho no vetor? Nenhum. Então vai ser 0 aqui. Um só, que é o 2. Então eu vou ter um número aqui. Quantos números menores que 6 eu tenho no vetor? Eu tenho 1, 2, 2 números. Quantos números menores que 2 eu tenho para cá? Nenhum também. Menores que 4? Também nenhum. Menores que 10, eu só tenho 1. Menor que 7 eu não tenho nenhum porque ele é o final. Então eu vou ter 1, 3,
quatro inversões que deveriam acontecer nesse vetor aqui, certo? E qual que é o jeito besta de contar isso? É o jeito que eu fiz agora, né? Então eu pego o número do vetor e olho todo o resto. Pego o número do vetor e olho todo o resto. Pego o número do vetor e olho todo o resto. Se eu fosse codar desse jeito, qual que seria a complexidade desse algoritmo? Ia ser n quadrado, certo? Porque eu estou sempre olhando o vetor duas vezes. E como é que a gente vai fazer para usar o merge sort para contar isso? O merge sort vai nos dar o número de inversões no vetor em n log n. Então, a ideia vai ser mais ou menos a seguinte: eu vou ter um vetor. Eu estou num passo, tá? Então eu quero chegar no vetorzão aqui em cima, mas eu estou num passo qualquer aqui embaixo. Um passo que eu tenho dois vetores, tá? Então eu tenho um vetor aqui e um vetor aqui. E eu quero contar o número de inversões desses dois vetores aqui. O que eu vou fazer? Então eu vou começar a montar. O meu vetor devia ter 6 posições no final. Então o que eu vou fazer? Vou ver, 1 é menor que o primeiro que está aqui? O primeiro desse vetor é menor que esse primeiro? Sim. Então eu vou colocar ele aqui. Aí beleza. Ah não, esse vetor aqui vai estar ordenado. Isso. Então tá, eu vou ver, 1 é menor que 2? Então eu vou colocar ele no vetor e vou mover para frente. O 4 é menor que 2? Não. Então o 2 vai vir para frente. Só que quando o 2 vem para frente, eu tenho que contar todas as inversões que o 2 fez. Então eu vou fazer uma conta aqui para poder saber o número de posições que eu ia ter que rodar com 2 para ele ficar na ordem certa. E eu vou e coloco o 2 aqui. Vou mover o ponteiro para frente e de novo. O 3 é menor que o 4? O 4 é maior que 3? Não. Então o 3 vai vir para cá agora. De novo, eu vou fazer uma conta, que eu não lembro de cabeça agora, sempre esqueço. Eu acho que é o tamanho desse vetor aqui menos essa posição que está aqui, que é o número de inversões que eu tenho que fazer para o 3 poder encaixar aqui, e coloco ele aqui. Aí eu movo esse aqui para frente. 4 é menor que 7? Coloco o 4 aqui. O 6 é menor que 7? Coloco o 6 aqui. E por último eu coloco o 7 aqui de novo. Então eu vou dividir esse problema em vários subproblemas. Então, e a cada passo o meu vetor vai estar ordenado. Então eu construí esse vetor aqui agora que vai estar ordenado. Então, no próximo passo, eu vou juntar esse vetor aqui com outro vetor aqui. E no final da conta eu vou ter toda a contagem de inversões, tá? Vamos codar, acho que fica um pouco melhor pra gente ver. Mas alguma dúvida na ideia, mais ou menos? De divisão e conquista, coisa assim? Vamos fazer o códigozinho dele. Então eu não vou resolver nenhum problema, nenhuma coisa a mais hoje, eu vou só mostrar os problemas para vocês, mas vamos lá. A nossa função de contagem de inversões, vamos chamar ela de inversion count, então vamos abreviar para IC. Então ela vai ser um inteiro, que vai receber um vector de inteiros. E aqui é uma coisa que eu não sei se vocês viram ainda, mas vamos explicar um pouquinho o que é isso aqui. Aqui em cima eu estou passando um endereço, o endereço do vetor V. Então, quando vocês estão fazendo o código de vocês, se estão lá na main, por exemplo, com 1, 2, 3 e 4. Quando eu passo o endereço dele para a função, qualquer coisa que alterar nesse vetor dentro da função, eu vou estar alterando o vetor original, ou seja, o vetor que está na sua main. Então, por exemplo, se aqui nessa função eu fizesse, por exemplo, v de 0 vale 0, o seu vetor que está na main agora vale 0 também, porque eu estou passando o endereço dele, não uma cópia, ou coisa assim. Vocês já vão ver porque a gente está fazendo isso aqui. Então aqui você chama na main simplesmente passando o vetor que você tem, simplesmente passando os números que você tem. E vamos lá. Então vamos estabelecer um valor inicial de retorno que ele tem que fazer.
Até a gente também fazer uma base, porque essa função vai ser uma função recursiva. É um vector, então, o vector tem esse método size, então eu consigo chamar vector.size. Desculpa? Ah, isso, if. Foi mal. Eu vou criar dois vetores auxiliares, então qual que é a ideia? Eu estou com esse vetor aqui, eu vou criar um vetor para cada metade do vetor. Então eu vou criar um vector int 1 e o 2. Então essa vai ser cada metade do meu vetor. O 1 vai ser a primeira metade, o 2 vai ser a segunda metade. Tá, demais, copiei uma metade do vetor. Pronto, tenho as duas metades preenchidas agora. Vou chamar a função recursiva para elas. Então eu vou quebrar todos os subvetores que eu tenho, todas as metades que eu tenho, até que eu chegue no vetor 1. Quando eu chego no vetor 1, eu chego nessa base aqui. Então, inv era a variável que eu tinha feito aqui em cima, né? Na verdade, como eu chamei de C, é inv. Eu vou colocar duas coisas aqui extra, dois elementos extras no meu vetor, que é só para ter um controle de contagem de inversões, que é só para eu assegurar que o último está sendo contado como uma inversão. Então estou fazendo um tá. E daí agora eu vou fazer aqueles dois ponteiros que eu estava fazendo na mão ali na lousa, que são para ver quais índices eu tô. Se eu tô olhando no vetor 1, eu estou olhando a posição 1 com a posição 1. E aí, dependendo da relação que estiver entre elas, eu movo 1 ou 2. É importante notar que aqui em cima, quando eu estou fazendo isso daqui, ó, eu estou passando a posição, estou passando o endereço de memória do vetor 1 e do vetor 2. Quando eu tenho eles aqui de volta, esses dois vetores vão estar ordenados, por causa do que a gente vai fazer aqui agora.
Vocês já viram essas táticas aqui de colocar o mais dentro do index? Então, todo mundo conhece? Beleza. E aqui agora é aquela conta que eu faço para saber o número de inversões, que eu me embaralhei ali na hora. Mas vai ser inv mais igual a 1.size menos in1 menos 1. Então no caso vai ser todos os elementos que eu tenho que passar no vetor 1 para poder colocar o número 2 lá. Então, todos os elementos que eu tenho que saltar, digamos assim, para poder colocar eles na ordem. Daí aqui agora... Então, aqui nessa parte aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou ordenando o meu vetor V. Então, eu estou assumindo não, né? Eu tenho isso como certeza que o meu vetor U1 e o meu vetor U2, eles vão estar ordenados. Então, eu uso esse fato deles estarem ordenados para poder ordenar o meu vetor V agora. Então, isso aqui vai me custar no máximo log n, porque é linear, eu estou só fazendo um for. Dentro desse for eu faço duas comparações. E essas duas comparações me retornam o vetor V ordenado. Por que o vetor U1 e U2 vai estar ordenado? Por quê? Porque no último passo da recursão é 1. Então, imagina no penúltimo passo, eu estou simplesmente pegando qual que é o maior entre dois elementos, estou ordenando eles. No antepenúltimo passo, eu estou pegando qual é o maior entre dois elementos, e assim por diante. E assim eu consigo construir isso aqui com log n recursões de profundidade, e esse algoritmo funciona em log n. Mais pra frente vocês vão ver um outro algoritmo para ver isso, acho que no segundo semestre vocês vão estar vendo isso daí já, que é contar inversões usando BAT. Tem um vídeo no YouTube já, se vocês quiserem ver, mas no segundo semestre provavelmente vocês vão ter aula. O código não muda, muda um pouco em questão de tamanho, mas a ideia muda bastante também. Mas é um outro código que faz isso em log n. Alguma dúvida sobre essa contagem de inversões? Vamos agora para a última parte da aula, que vai ser longest increasing subsequence, então, ou seja, a maior subsequência crescente. É o primeiro. Bom, qual que é a ideia de achar a maior subsequência crescente? Então, imagina que eu tenho uma sequência qualquer, por exemplo, 1, 4, 2, 10, 7 e 11, por exemplo. Qual é o conjunto de elementos que eu consigo pegar, sem mudar a ordem, uma coisa assim, tal que esse conjunto de elementos que eu pegar vai estar ordenado? Então, eu quero o tamanho máximo, no caso. Como assim? Qual que é a sua sequência? Então, eu não posso alterar a ordem que eles estão. Então, por exemplo, eu posso fazer uma sequência com 1, 2 e 10. Então, eu tirei alguns elementos, mas eu não tirei eles da ordem. Então, por exemplo, nesse caso aqui, uma sequência máxima seria eu pegar o 1, o 2, o 7 e o 11. Eu vou ter 4 elementos, eles estão ordenados. Note que essa aqui pode não ser a solução melhor, não é única. A solução ótima não é única. Então eu poderia ter várias combinações aqui que dá isso. Então, por exemplo, se eu pegasse 1, 4, 7 e 11, também ia dar uma sequência com quatro números.
Alguém consegue pensar em algum jeito de fazer isso aqui? Do jeito assim, que dane-se a complexidade. Vamos só fazer. Tipo, um jeito bem básico de fazer isso aqui é simplesmente percorrer tudo e fazendo várias listas e falar. Para cada elemento eu vou e falo. Eu vou criar uma lista com ele e sem ele. Então, para o elemento 1 vai ter uma lista que vai ter 1 e vai ter uma lista que não vai ter 1. Para o elemento 4, cada uma das listas vai ter uma que tem um 4 e outra que não tem um 4. Para o 2, a mesma coisa. Então, eu posso fazer um algoritmo em 2 elevado a n, que não é um algoritmo muito bom, mas é uma ideia preliminar que a gente tem. A segunda ideia é um algoritmo que ia ser n quadrático, ia usar um pouco da ideia de programação dinâmica, mas eu vou pular logo para a nossa implementação. E, tipo, eu não sei provar muita coisa desse algoritmo, eu sei explicar mais ou menos como ele funciona, eu não sei chegar nele, que é bem importante. Mas assim, o que a gente vai definir? A gente vai ter um vetor auxiliar, que a iésima posição desse nosso vetor auxiliar, então, por exemplo, AUXI, ele vai me dar o último elemento da sequência que eu posso fazer com i letra, com i números. Então, por exemplo, AUX 3 vai me dar o último número da sequência que eu faço com 3 números. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que era 1, 4, 3, sei lá, 10 e 7. Então, qual que é o maior que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu posso fazer 1, 3 e 7. AUX 3 aqui nesse caso ia ser o número 7. E esse vetor aqui que eu estou montando, esse vetor auxiliar, ele vai estar sempre ordenado. Porque essa é a ideia do que eu quero, né? Eu quero a maior subsequência crescente, a maior subsequência ordenada. Outra coisa também é que, como eu vou estar atualizando isso aqui sempre, eu sempre mantenho o menor número que eu posso aqui. Então, eu sempre quero o menor número possível nessa posição. Tá. Então, inicialmente, esse vetor auxiliar aqui, que vai ser a chave de todo o problema, ele vai estar inicializado com mais infinito em todas as posições, menos a primeira. Então, tudo aqui vai estar inicializado com mais infinito. E conforme eu for andando no meu vetor, o que eu vou fazendo? Eu vou ver o próximo índice que eu posso colocar ele, de forma que esse vetor agora fique ordenado. Então, por exemplo, se eu estou colocando 1 aqui no AUX, o que eu vou ver? Qual é a próxima posição que eu posso colocar 1, tal que o meu vetor continue ordenado? Então, nesse caso, ia ser essa posição aqui, certo? Ia ser o AUX 1. Deixa eu colocar os índices aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então, para esse caso aqui, vamos fazer ele na mão. Então, qual que é a primeira posição que eu posso colocar 1 sem estragar a ordem do meu vetor? A posição 1, né? Vamos colocar ele aqui, então. Qual é a próxima posição que eu posso colocar o 4 sem alterar a ordem do meu vetor? Posição 2. Qual é a próxima posição que eu posso colocar o 3 sem alterar a ordem do meu vetor? A 2. Então, como eu sempre quero o menor número, eu vou e coloco o 3 aqui. De novo, qual que é o próximo que eu posso colocar o 10 sem alterar a ordem? A posição 3. Qual que eu posso colocar o 7 sem alterar a ordem? A posição 3 também. O que eu tenho? Eu tenho que a minha maior subsequência crescente tem tamanho 3. Isso daqui não vai me dar quais são os números da maior sequência. Isso aqui só vai me dar o tamanho dela. Mas dá pra fazer, dá pra achar o número, depois eu explico pra vocês. Não agora, porque... Não agora. Mas... O que eu vou fazer no final? Preenchi isso daqui. Eu simplesmente olho, qual é o maior índice que eu tenho que não é um valor que está mais infinito? É o 3. Então, o tamanho da maior sequência é 3. Mas,
Como que eu vou fazer isso aqui? Alguém tem uma ideia? Porque se eu simplesmente percorresse esse vetor aqui e ficasse percorrendo isso aqui, ia ser n ao quadrado, né? Só que você busca binária. Como esse vetor aqui está sempre ordenado, eu posso fazer uma busca binária aqui, que vai ser log n, e achar o índice que eu posso fazer. Vocês viram um código de busca binária já? Tá. Em C a gente tem já implementado 3 coisas. O binary search, que está na biblioteca std, então é um booleano que te retorna se tem aquele número ou não no vetor ordenado. A gente tem o lower bound, que te retorna a menor posição que eu posso colocar um número, e o upper bound. Então, lower bound e upper bound funcionam mais ou menos assim, se eu não me engano. Se eu tenho esse vetor ordenado aqui, o lower bound, por exemplo, ia me retornar essa posição e o upper bound ia me retornar essa posição. Acho que é isso. É isso, Tels? Você lembra? Lower bound e upper bound, para esse vetor. Hã? 2. Isso. O upper bound vai cair no 4, o lower bound vai cair no primeiro 2. Tá, beleza. Então é isso aí. Então o lower bound vai cair no... Eu dei um lower bound nesse vetor pro número 2, então ele vai me retornar essa posição aqui, que é a primeira ocorrência do 2, e o upper bound me retorna a próxima ocorrência, a próxima posição depois do último 2, certo? Que essa posição ia cair no 4. Beleza? Se eu tivesse pesquisado por... Se aqui fosse 0, por exemplo, e eu tivesse pesquisado... tá. Ok. Pesquisar por 1 aí, tanto o upper bound quanto o lower bound vai cair no 2. Vai cair nesse primeiro 2, né? E se eu pesquisar por 3... Aí os 2 vão cair no 4. Os 2 iam cair no 4, olha só. Para usar o nosso, a gente vai usar o upper bound, eu acho. Isso, a gente usou o upper bound. O que a gente quer? Se aqui a gente, por exemplo, tivesse 3, a gente queria que essa posição sempre fosse a menor possível, né? Então a gente ia cair nela certinho. Beleza? Vamos fazer o código disso aqui também, é bem simplesinho. Então a gente vai ter um inteiro, que a gente quer só o tamanho, né, da maior sequência crescente. Então vai ser um int list, que recebe um vector int v. Então só para facilitar a nossa vida, que era o que eu devia ter feito no outro também. Vou pegar o tamanho desse vetor. A gente vai construir agora o nosso vetor auxiliar, então... Não sei se já mostraram isso para vocês, mas vamos mostrar agora. O nosso vector em C++, ele pode ser inicializado já com um valor e com tamanho. Então eu posso inicializar um vetor aux, que vai ter o tamanho n mais 1, com o valor int max em todas as posições. Então o int max, vocês já viram também, é o valor máximo que o inteiro pode assumir. Eu tenho que colocar aqui o vetor auxiliar 0, é igual a int min. Ok. Agora simplesmente eu vou percorrer todo o vetor. Ah, sim. Obrigado. Tá. Vou percorrer ele todo agora e eu vou pegar de novo, vou pegar o upper bound que eu queria. Então, int j recebe upper bound de v.begin
v.end e vi. Então, a sintaxe do upper bound é qual é o começo do meu vetor, qual é o fim do meu vetor e o que eu quero achar. Se isso aqui fosse um vetor estático, não fosse um vector da STL, eu passaria, por exemplo, v mais n e vi, porque é o começo e o fim do vetor. Isso. Isso que você está falando? Mas tipo aí, ainda para a esquerda duas vezes. Isso é a transposição também. Desculpa, né? Vai para a esquerda mais uma vez. Aham. Já foi para a esquerda duas vezes. Tipo, isso é uma opção. Ah, sim. Verdade. E o end Verdade. Só que o que o upper bound me retorna, né? Ele me retorna o ponteiro. Então eu faço isso daqui para poder pegar a posição, o aux.begin. Porque eu estou tirando o upper bound, vocês vão ver mais pra frente, vocês vão entender isso aqui melhor. Mas o upper bound, na verdade, é um ponteiro para aquela posição do meu vetor. Se eu faço aquele ponteiro menos esse ponteiro aqui, ele vai me retornar um número bonitinho. Agora eu tenho que checar se eu vou estar mantendo a ordem do vetor quando eu faço isso. Então, j-1 é menor que v de i. E v de i é menor que aux de i. Eu faço com que o aux de j recebe v de i. Isso. Tá? Pronto, então aqui eu fiz todo aquele passo que eu fiz na lousa. Então eu estou só checando aqui também se eu estou mantendo a ordem no meu vetor. Então eu tenho que ter que o anterior seja menor que o que eu estou querendo colocar. E o que eu estou lá. Então por isso que a gente inicializou com mais infinito. E agora eu só busco a resposta. Vamos lá? Se o computador resolveu funcionar. Boa. Então aqui eu estou só calculando a resposta, estou percorrendo todo aquele vetor que a gente construiu lá e vendo qual que é o número que tem é menor que int max. Assim que eu achar esse número, eu retorno ele. Eu retorno esse índice no caso. E do Lisa é isso daí, não tem nada demais. Deixa eu ver. Bom, alguma dúvida? Algum comentário sobre isso? Eu acho que isso daí acaba a aula. Não tem mais muito o que falar. Alguma dúvida? Nada demais? Bom, então é isso. Valeu, pessoal. E pode parar a gravação aí.